A manhã de setembro trazia um ar fresco e agradável enquanto Elizabeth apertava com mais força a mão do filho, sentindo a resposta confiante dos pequenos dedos de Nikita. O menino caminhava ao seu lado, de vez em quando ajustando a alça da mochila nos ombros. Com seu uniforme escolar impecável, cabelos castanhos bem cortados e olhos cinzentos cheios de curiosidade tranquila, ele transmitia a segurança de uma criança acostumada a confiar nas decisões da mãe. Elizabeth observou seu reflexo na vitrine de uma loja por onde passavam. O taier cinza comprado há 3 anos em uma rede popular ainda estava apresentável, embora o tecido já mostrasse sinais de desgaste em alguns pontos. A bolsa preta sem marcas famosas, os sapatos de salto baixo e confortáveis, a maquiagem discreta, apenas um toque de rímel e batom. Nada chamativo, nada supérfluo. Era assim que ela sempre se vestia, com sobriedade e sem ostentação, passando despercebida. Mãe, é verdade que nessa escola os professores são muito inteligentes? Perguntou Nikita, pressionando contra o peito a pasta com documentos. Dentro dela, Elizabeth havia guardado todas as conquistas do filho. O diploma de vencedor da Olimpíada Municipal de Matemática, os certificados de mérito por excelência acadêmica, os agradecimentos por participação em concursos. Uma coleção modesta, mas impressionante para um menino de 9 anos, um pequeno gênio em formação. Dizem que sim, meu amor, respondeu ela, ajustando a gola da camisa do filho. Vamos ver se o programa deles combina com você. À frente, a ginásio número 7 se erguia imponente, como um casarão antigo de tijolos vermelhos, colunas brancas e escadarias largas que levavam a portas maciças de carvalho. No pátio, carros luxuosos reluziam, SUVs pretos, sedãs importados, alguns esportivos de alto padrão. Elizabeth não pôde evitar um pensamento sobre seu velho carro popular, estacionado a 3 quadras dali, tão diferente daqueles veículos que sinalizavam status. Na entrada, um segurança de constituição robusta e olhar pouco amigável os interceptou. Sua jaqueta uniforme esticava sobre a barriga, e as dragonas de metal brilhavam bem polidas. Valentin Semyonovich, apresentou-se ele, examinando-os com um olhar que parecia classificar as pessoas em categorias. Elizabeth Nikolaevna Rozistenskaya. Tenho uma reunião com o diretor às 10 horas, disse ela com voz firme, embora por dentro algo se contorcesse diante daquele escrutínio frio, como se estivesse sendo julgada e descartada em segundos. O segurança consultou um caderno, resmungou algo e assentiu. 3º andar, sala 301. Mas esperem na recepção. Anatoly Valerievich está ocupado. A escadaria de mármore refletia a cada passo, e os corrimãos, polidos como espelhos, brilhavam sob a luz. Nas paredes, retratos de ex-alunos ilustres, rostos jovens sob vidro com nomes gravados em letras douradas, doutores, políticos, empresários de sucesso. Nikita observava as fotos com atenção, e Elizabeth não pôde deixar de imaginar que dali a 10 anos, o filho poderia estar entre aqueles retratados. A recepção era um espetáculo de luxo, poltronas de couro na cor de cereja madura, uma mesa de carvalho entalhado atrás da qual uma secretária elegante, de colar de pérolas, trabalhava com eficiência. Nas paredes, diplomas e certificados de reconhecimento. Num canto, um cofre do tamanho de uma geladeira. Ao perceber a chegada de Elizabeth, a mulher levantou os olhos do computador. Anatoly Valerievich estará livre em alguns minutos. Por favor, sentem-se. Da sala do diretor, vozes abafadas chegavam até eles. A porta entreaberta deixava escapar fragmentos de conversa. 350 mil é o valor padrão, Igor Petrovich, dizia uma voz masculina, levemente rouca. Entenda, temos um programa educacional especial, com aulas extras ministradas pelos melhores professores da cidade. Claro, claro, Anatoly Valerievich. A caridade é uma causa nobre, respondeu outra voz, mais jovem. Amanhã farei a transferência para o Fundo de Desenvolvimento da escola. Excelente! Então na quinta-feira Kostia já pode começar as aulas. Tenho certeza de que ele vai adorar estudar aqui. Elizabeth sentiu os ombros tensionarem. 350 mil? Por quê? Pelo privilégio de estudar em uma boa escola. Olhou para Nikita, que folheava uma revista, alheio à conversa dos adultos. A porta se abriu, e um homem interno caro saiu do gabinete, com um relógio no pulso que custava metade do salário anual de Elizabeth. Logo atrás, apareceu o diretor, Anatoly Valerievich Sidol, pouco mais de 50 anos, têmporas grisalhas, olhos cinzentos e frios atrás de óculos de grife. Elizabeth Nikolaevna, pode entrar, disse ele, quase sem um cumprimento, apontando para uma cadeira diante de uma mesa maciça de mogno. O gabinete parecia um museu particular.
móveis antigos, quadros em molduras pesadas, estantes com livros de couro. Sobre a mesa, uma lâmpada de bronze, uma caneta de luxo em base de mármore e uma foto em moldura de prata. Então, deseja matricular seu filho aqui? Perguntou Sidol, recostando-se na cadeira sem convidá-los a se sentarem. Onde ele estuda atualmente? No Liceu número 4. É aluno destacado, medalhista na Olimpíada Municipal de Matemática, respondeu Elizabeth, estendendo a pasta com os documentos do filho. Mas o diretor nem sequer olhou para eles. Nossa instituição tem um programa diferenciado, explicou Sidol como se falasse do óbvio. Aprofundamento disciplinar, abordagem individualizada. Nem todas as crianças se adaptam. Exige preparo. Nikita está preparado para qualquer desafio, afirmou Elizabeth, com a voz ganhando firmeza. Ele é um menino muito talentoso. Não duvido, concordou Sidol consultando o relógio. Porém, nosso corpo discente é seleto. Filhos de famílias que valorizam a educação de qualidade. Pais dispostos a investir no futuro dos filhos, a contribuir para o desenvolvimento da escola. O silêncio que se seguiu foi pesado e eloquente. Elizabeth entendeu tudo. Recomendo procurar a escola número 12, continuou Sidol indiferente. Eles estão formando turmas para o 3º ano. Uma escola comum, mas boa. Certamente atenderá às necessidades de vocês. Nikita levantou os olhos da revista que folheava num canto. Mãe, nós vamos estudar aqui? Não, meu amor. Vamos para casa, respondeu Elizabeth, guardando a pasta na bolsa com cuidado. Por dentro, tudo fervilhava, mas seu rosto permanecia sereno. Não daria a satisfação de mostrar quanto aquelas palavras a feriram. Boa sorte, disse ela, pegando a mão do filho e dirigindo-se à porta. Elizabeth Nikolaevna, chamou Sidol. Ela se virou. Caso surjam condições adicionais para apoiar nosso processo educacional, estamos abertos a negociações. Ela não respondeu. Simplesmente saiu, levando Nikita pela mão. Na escada, o menino perguntou. Mãe, por que aquele senhor olhou para a gente daquele jeito? Como se tivéssemos feito algo errado. Não ligue, meu filho, disse Elizabeth, apertando-lhe a mão. É só porque ele não gosta de crianças inteligentes. Desceram os degraus de mármore, passando pelos retratos dos ex-alunos ilustres, pelo segurança que os observava com a mesma indiferença. A cada passo, a determinação de Elizabeth se fortalecia. Meu filho não passará pelo que eu passei. Nunca. Na calçada parou e olhou para o prédio da ginásio, bonito e imponente. Inacessível como uma fortaleza cujos muros altos escondem aqueles que decidem quem merece uma oportunidade e quem não merece. Mãe, nós vamos encontrar outra escola? Perguntou Nikita, olhando-a com confiança. Vamos, respondeu Elizabeth, firme. Com certeza vamos. E que Sidol pense que colocou um ponto final. Na verdade, ele acabou de dar início a um jogo cujas regras ainda não conhece. 1990, Lisa tinha 15 anos. O gelo desenhava rendas nas janelas da cozinha quando a campainha tocou. Ela ergueu os olhos do livro, onde se preparava para mais um dia de estudos. O som dos passos da mãe ecoou pelo corredor, seguido por vozes masculinas cautelosas e carregadas de um pesar que já anunciava o pior. Lisa deixou escapar o livro de álgebra. A prova de amanhã dele perdeu toda a importância. As palavras chegavam fragmentadas como vidro quebrado. Lamentamos profundamente, acidente na fábrica. Nikolai Petrovich faleceu instantaneamente sem sofrer. O mundo balançou como um navio em tempestade e nunca mais se endireitou. Seu pai, o gigante de mãos calejadas e sorrisos cansados nos cantos dos olhos, não voltaria mais para casa. Não traria no bolso a vatrucha da cantina da fábrica, não explicaria com paciência infinita os problemas de física usando o velho banquinho de madeira como exemplo. Tudo desabou em um único dia. A mãe envelheceu 10 anos em um mês, fios brancos teimaram em surgir entre os cabelos, e uma tristeza profunda se instalou em seus olhos, mesmo quando ela tentava sorrir. Trabalhava como bibliotecária na escola número 18, a mesma onde Lisa estudava. 80 rublos por mês, mais 45 da pensão por perda do arrimo de família. 125 rublos para 2 pessoas. Mãe, e se eu for trabalhar? Perguntou Lisa certa noite, enquanto dividiam um prato de caixa de trigo sarraceno. O jantar que antes era para 3 agora mal dava para 2, as porções encolheram, o pão passou a ser cortado em fatias tão finas que quase se desmanchavam no ar. Estuda, filha, respondeu a mãe, acariciando seus cabelos. Sua tarefa agora é aprender. O conhecimento é a única coisa que ninguém poderá tirar de você. Lisa assentiu, mas sabia, no fundo, que as contas não fechavam. Leite só a cada 2 dias, carne apenas em dias de festa,
roupas novas somente quando as antigas se desfaziam em farrapos. 1991. Lisa tinha 16 anos. O casaco que vestia era a antiga jaqueta de vento do pai, remendada e ajustada pela mãe. Naquele inverno, a humilhação veio com o nome de Svetlana Krylova. Olha só, Rojestvenskaya. Será que não dá para pedir mais umas roupas usadas no Sabes? Talvez te deem algo menos surrado, disse ela, olhando com desdém para as costuras grosseiras. Riso ecoou pela sala, não de todos, mas o suficiente para cortar como lâmina. Lisa mordeu os lábios e continuou copiando a equação da lousa. Não reagir, não mostrar que doía. E esse cheiro? Parece vassoura, insistiu Svetlana, farejando o ar com nojo. Será que você vai os corredores da escola Rojestvenskaya? Desta vez, o riso foi mais alto. Lisa sentiu o rosto queimar, porque a menina tinha acertado. Ela ajudava o tio Mikhail Tikhonovich, o velho zelador, a varrer a escola às tardes. 15 rublos por mês migalhas, mas o suficiente para comprar cadernos e canetas. Chega, cortou Dmitry Belozov, virando-se para Svetlana com uma calma que fez a sala silenciar. Não tens vergonha? E você, o que é? Um cavaleiro? Retrucou ela, sarcástica. Cavaleiro? Sim, respondeu Dmitry, sem alterar a voz. E você? O que é? Seu tom era baixo, mas cada palavra pesava. Filho do diretor do hospital da cidade, ele podia se dar ao luxo de desafiar, e o fazia sempre que via injustiça. Depois da aula, Dmitry alcançou Lisa no corredor. Não ligue para ela, disse, simples. A Svetlana tem a cabeça nos saltos e o coração na carteira. Lisa sorriu pela primeira vez em meses. Obrigada. Por quê? Pela verdade. Dmitry deu de ombros. Escuta, você entende de matemática? O Petrovich vai me fritar amanhã com essa prova de logaritmos, e eu estou perdido. Entendo, respondeu Lisa, cautelosa. Me ajuda a entender? Te pago com piruxi da cantina. Hoje tem de carne, uma delícia. Assim começou uma amizade. Dmitry trazia comida, piruxi, pães doces, às vezes um termo com chá quente. Lisa retribuía com aulas. Não por pena, ele realmente tropeçava em números, e ela explicava com uma paciência que só quem já teve que reconstruir a própria vida conhece. Conversas que antes eram curtas se estenderam. Caminhavam pela margem do rio depois da escola, falando de livros do futuro, de como o mundo podia ser cruel. Dmitry sonhava em ser cirurgião, como o pai. Lisa ainda não sabia o que queria ser, mas jurava a si mesma, nunca mais contaria moedas, nunca mais usaria roupas de segunda mão. Sabe o que eu acho? Disse Dmitry certa tarde, enquanto balançavam as pernas sobre a água da velha docas. Riqueza não é ter muito dinheiro. É não precisar se humilhar por causa dele. Bonito de dizer, ironizou Lisa. Mas tente comprar pão com palavras bonitas. Consegue, respondeu ele, sério. Você vai conseguir. É inteligente. É forte. Vai chegar lá. Sua fé nela aquecia mais que qualquer casaco. 25 de maio de 1993. O baile de formatura. Lisa olhava-se no espelho do quarto da mãe, lutando contra as lágrimas. Sobre a cama, o único vestido de festa que tinha, um tecido azul escuro, remendado a partir de um antigo da mãe. Bem costurado, bonito até, mas caseiro. Entre as colegas de turma, com seus vestidos importados, ela se sentiria uma mendiga. Filha, você sabe que... A mãe estava na porta, torcendo as mãos, culpada. Se ao menos tivéssemos mais. Eu sei, mãe. Lisa a abraçou. Está tudo bem. Mas o coração doía. Queria, só por uma noite, sentir-se bonita. Igual às outras. Um toque na campainha interrompeu seus pensamentos. Dmitry estava à porta, impecável em sua camisa branca e terno escuro, com um buquê de margaridas silvestres nas mãos. Para você, disse, entregando-as, e não vou ao baile. Por quê? Lisa surpreendeu-se. Lá vai ser divertido. Porque o melhor baile é receber o nascer do sol com a pessoa mais importante, respondeu, simples. Vem comigo para a margem do rio? Seu coração parou, depois disparou. A pessoa mais importante. Será que ele? Vou, sussurrou. Sentaram-se na doca, como tantas vezes antes, mas tudo era diferente. Dmitry segurou sua mão, e em seus olhos lia-se o mesmo que pulsava no peito dela. Lisa, eu... Ele hesitou, começou de novo. Vou para a Academia Médica de Moscou. Meu pai já arrumou tudo. Está tudo certo. Isso é maravilhoso. Ela forçou um sorriso, mas algo dentro dela se partiu. É, concordou ele. Mas não quero te perder. Espere por mim, está bem? 6 anos, e volto como médico com diploma com condições. Vamos nos casar, ter uma casa, filhos. Dima. Sua voz tremia. 6 anos é muito tempo, mas a gente consegue. Havia um tom de súplica em sua voz.
Vamos nos escrever, ligar. Voltarei nas férias. E depois? Pensou Lisa. Mas não disse. Sabia no fundo que não haveria depois. A vida os afastaria como afastara milhões. Ele seria um médico da capital. E ela? Ela ainda não sabia o que seria. Mas não seria mais aquela garota de vestido remendado que ele deixava para trás naquela noite. Ainda assim assentiu. Deixou que ele a beijasse, sentiu o gosto salgado das lágrimas, dele ou dela, já não importava. Dietrich partiu em agosto. Lisa o acompanhou até a estação, acenou para o trem até ele virar um ponto no horizonte e prometeu esperar. E esperou 6 meses até entender que se agarrava a uma sombra. As cartas chegaram cada vez mais raras até cessarem. Então ela aprendeu a ser forte. Entrou para o técnico, arrumou trabalho, construiu seu futuro tijolo por tijolo, sem ajuda, sem esmolas, sem humilhações. E jurou a si mesma, se um dia tivesse um filho, ele nunca saberia o que era envergonhar-se da própria pobreza. Uma promessa que 30 anos depois, agora era posta à prova. Setembro de 1993. Lisa apertava entre os dedos, na sala da comissão de admissão do técnico de economia. Os documentos entre os dedos tremiam levemente. O atestado com notas entre 4 e 5, o comprovante de benefício como filha de trabalhador falecido em acidente de produção. Ao redor, uma multidão de candidatos, a maioria acompanhada dos pais, conversas animadas, conselhos em voz baixa, mãos que ajustavam gravatas ou alisavam saias. Ela só tinha mãe, que tirara férias sem remuneração para acompanhá-la naquele dia. Elizaveta Nikolaevna Rojestvenskaya chamou a secretária com voz monótona. Lisa levantou-se, alisou a saia de tecido grosso, a melhor que tinha, e entrou na sala. 3 professores, uma pilha de papéis, olhares indiferentes. Até que um deles, uma mulher de óculos com arestas de metal, folheou seus documentos. Os olhos se detiveram no comprovante de benefício, depois nas notas. Algo mudou no ar. Pode entrar pelo programa gratuito, disse a professora, fechando o processo com um gesto seco. Economia e contabilidade. Uma área sólida com demanda. Lisa expirou devagar, como se soltasse um peso que carregava há meses. Primeira etapa vencida. 1994. Turfirma Planeta. Menina. Café para a direção, berrou Valentina Ivanovna, diretora da agência, sem levantar os olhos dos papéis. E refaça esses documentos da Turquia, tem erros de digitação. Lisa ergueu-se da mesa em silêncio. 150 rublos por mês para ser recadista, datilografar em uma máquina dos anos 70, levar xícaras de café queimado e engolir reprimendas. Mas era um emprego. E experiência, pensava ela, valia mais que dinheiro. À noite, quando os outros iam embora, Lisa ficava. Estudava os fluxos de documentos, decifrava os pacotes turísticos, anotava dúvidas em um caderno de capa surrada. Valentina Ivanovna notou. Você é esperta, Lisa disse certa tarde, jogando uma pasta sobre a mesa. Tente montar sozinha a documentação dos Nikolaev. Sem erros. Ela conseguiu. Rápido, preciso, sem falhas. A diretora assentiu, guardou o resultado na gaveta e não disse mais nada. Mas na semana seguinte, Lisa já não levava café. 1995. Trabalho de conclusão. Eficiência econômica dos serviços turísticos em uma economia de mercado, anunciou a presidente da banca. Apresenta-se a aluna Rojestvenskaya. Lisa subiu ao pódio, os dedos apertando as anotações. 3 anos de noites em claro, de livros emprestados da biblioteca, comprar era luxo, de festas recusadas. Os professores já sorriam antes mesmo de ela abrir a boca. Excelente, disse um deles após a defesa. E agora? Tem planos para continuar os estudos? Sim, respondeu Lisa sem hesitar. Instituto de Turismo, modalidade à distância. Boa escolha. O homem ajustou os óculos. Persista. 1999. 4 anos de aulas aos sábados, provas corrigidas à luz de uma lâmpada fraca, sonolência vencida à base de chá barato. O diploma de nível superior chegou com um abraço da mãe. Lisocha, você é uma profissional agora. Seu pai estaria orgulhoso. Ela sentiu, mas os pensamentos voavam além. 800 rublos por mês na Planeta já não eram suficiente. Queria mais. Queria ser dona do próprio destino, ter certeza de que nenhum imprevisto a jogaria de volta à sombra. 2003. Elizaveta Nikolaevna, um homem alto de terno impecável mas sem ostentação, estendeu a mão. Roman Vosnetsov, ouvi dizer que você é a melhor economista da cidade. Uma das melhores, corrigiu Lisa secamente. Ele sorriu. Não era um sorriso condescendente, mas de quem reconhece igualdade. Sentaram-se no café Cidade Velha, entre xícaras de café que ela não tocou. Vosnetsov ofereceu um cargo.
diretora financeira da Horizonte, sua agência. Salário 3 vezes maior que o atual. Por que eu? Perguntou ela, direta. Por que você não rouba? Respondeu ele com a mesma franqueza. Fiz minha pesquisa. 10 anos no mesmo lugar, nenhuma reclamação, nenhum desvio. Isso não tem preço no nosso ramo. Uma semana depois, Lisa entregou o pedido de demissão na Planeta. Valentina Ivanovna nem tentou retê-la. Sabia que você ia longe, murmurou, assinando o papel. Roman não foi apenas um chefe. Foi um parceiro. Confiava a ela decisões cruciais, ouvia suas análises sobre riscos, respeitava quando ela dizia não a um investimento arriscado. Liz, o que acha de abrir uma filial em Moscou? Perguntava ele, inclinado sobre relatórios. Cedo demais, respondia ela, apontando para os números. Primeiro consolidamos a base, criamos reserva. Ele sempre acabava concordando. Você tem razão. Como sempre. Com o tempo, as reuniões de trabalho viraram jantares. As conversas sobre fluxo de caixa se misturaram a confidências. Roman falava do sonho de construir um império no turismo, Lisa, da promessa que fizera a si mesma aos 12 anos. Sabe o que admiro em você? Disse ele uma noite, depois de um vinho que ela mal provara. Não é só que você é inteligente e bonita. É que você sabe o valor do dinheiro e o valor da honestidade. 25 de junho de 2004. O casamento foi simples, uma cerimônia discreta no cartório, um jantar para 30 pessoas em um restaurante modesto. Lisa usava um vestido branco, não o mais caro da loja, mas o que melhor caía em seu corpo, pago com seu próprio salário. Ao lado, Roman, os olhos brilhando como se ela fosse a única mulher do mundo. Pela noiva, brindou o padrinho. Pela mulher que fez de Roman um homem de verdade. Por Roman, retribuiu a madrinha. Pelo homem que soube enxergar o diamante que você sempre foi. E a mãe chorava em silêncio, apertando contra o peito o buquê da filha. A situação da ginásio, no entanto, revelava-se curiosa. Oficialmente, a instituição recebia 300 mil rublos mensais do orçamento municipal para sua manutenção. Extraoficialmente, o Fundo de Desenvolvimento arrecadava até 2 milhões por ano, doações voluntárias de pais agradecidos. Lousas interativas por 700 mil, mobília nova por $500 mil, reforma da quadra esportiva por 800 mil. Tudo bancado, segundo constava, pela generosidade espontânea das famílias. Então, Anatoly Valerievich, disse Lisa, folheando os documentos impressos, que tal brincarmos um pouco? Segunda-feira, 10h30. Uma Camry preta parou em frente ao portão principal da ginásio. Da carroceria elegante, saiu uma mulher em um terno azul marinho impecável. Tecido italiano, corte sob medida, preço de 80 mil rublos. Os cabelos feitos em salão, a maquiagem assinada por um make-up artist, a bolsa, uma Chanel autêntica, no pulso, um relógio Cartier que captava a luz. Valentin Semyonovich, o segurança na entrada, endireitou-se como um fuso. Bom dia, cumprimentou Lisa com voz suave. Elizaveta Nikolaevna Bogomolova, representante do Conselho Municipal de Empreendedores. Vim me encontrar com Anatoly Valerievich. Ela usou o sobrenome de solteira da mãe por precaução. O segurança, sem pestanejar, acenou com a cabeça. Claro, claro. Passe, por favor. O diretor a espera. Ninguém a esperava. Mas quem questionaria uma dama que chega em um carro de 2 milhões de rublos? Anatoly Valerievich Sidev levantou-se de um salto atrás da mesa, o sorriso estampado no rosto. Que honra! Entre e sente-se. Um café? Temos um italiano excelente. Não recuso, respondeu Lisa, acomodando-se na poltrona com a elegância de quem nasceu para ocupá-la. Cruzou as pernas observando enquanto Sidev se apressava, ligava a máquina de café, espalhava folhetos sobre a mesa. Nossa ginásio é uma joia da educação municipal, iniciou ele, sem rodeios. Os melhores professores, equipamentos modernos, atenção individualizada a cada aluno. Muito interessante, anuiu Lisa. O conselho está justamente em busca de projetos dignos de apoio. Conte-me mais. Os olhos de Sidev brilharam. A visita guiada durou 1 hora. Ele exibiu as lousas interativas, gabou-se do laboratório de informática, mostrou a quadra esportiva com aparelhos novos. Veja só a qualidade do equipamento, passou a mão sobre uma lousa de 700 mil rublos. Mas as necessidades crescem e o orçamento, infelizmente, é modesto. Contamos com a compreensão de mecenatos. Lisa fez uma pausa calculada. Entendo que os pais contribuem? A pergunta soou inocente. Enquanto isso, no fundo da bolsa Chanel, o gravador ligava-se em silêncio. É claro, nossos pais são pessoas que valorizam a educação de qualidade e estão dispostas a investir nela, baixou a voz, conspirador.
Entre nós, quem não está disposto a apoiar a escola, bem, não é o tipo de família que procuramos. Precisamos de pessoas que compartilhem nossos valores. E há muitos que não estão dispostos. Sorriu Lisa. Felizmente, poucos. Na semana passada, por exemplo, veio uma mãe com o filho típica mendiga. Trouxe uns diplomas, achava que bastava. Sidev descartou o caso com um gesto. Recusei na hora. Não é nosso público. Fez bem, concordou Lisa. Se essa mulher tivesse recursos, aí sim seria diferente. O diretor animou-se. Sempre estamos abertos a colaborar com pais que entendem. Educação de qualidade exige investimento. 350 mil para o Fundo de Desenvolvimento, e a criança passa a fazer parte da nossa família. 350, repetiu Lisa, pensativa. Uma quantia justa, afirmou Sidev confiante. Testada na prática. Permite manter o alto nível, atrair os melhores professores, renovar a infraestrutura. Compreendo, disse Lisa, dirigindo-se à janela. Observou o pátio por um instante, então virou-se devagar. Diga-me, Anatoly Valerievich, por acaso você se lembra do sobrenome daquela mulher que esteve aqui na semana passada? Rojestvenskaya, se não me engano. Por quê? Apenas curiosidade, respondeu Lisa, girando sobre os saltos. Elizaveta Nikolaevna Rojestvenskaya. Exato, confirmou Sidev, agora atento. Você a conhece? Muito bem, aproximou-se e o sorriso desapareceu de seu rosto. Eu sou Elizaveta Nikolaevna Rojestvenskaya. O diretor empalideceu. Como assim? Bem simples, a voz de Lisa baixou, mas ganhou uma dureza cortante. Há uma semana, você recusou meu filho por não parecermos ricos o suficiente. Hoje estaria disposto a aceitá-lo por 350 mil rublos. Sente a diferença, Anatoly Valerievich. Elizaveta Nikolaevna, deve haver um engano. Sidev tentou sorrir, mas o resultado foi patético. Você explicou. Aqui há um programa especial, continuou ela. Um programa que custa 350 mil. Tirou o gravador da bolsa. Ou um programa que se chama corrupção. Você gravou? Ele recuou até a parede. Cada palavra. Lisa guardou o aparelho de volta. Sabe, Anatoly Valerievich, eu também posso me dar ao luxo de um programa especial. Um programa de combate a vigaristas em gabinetes escolares. Espere, podemos chegar a um acordo. A voz do diretor ganhará um tom suplicante. Se a quantia não lhe convém, negociamos. Não é a quantia que me desagrada, cortou Lisa serena. É o princípio. O princípio de medir o valor de uma criança pela espessura da carteira dos pais. Ela dirigiu-se à porta, mas parou no batente. Ah, e a visita foi muito esclarecedora. Tenho material suficiente para um relatório detalhado. Um sorriso fugaz tocou seus lábios. Até a comissão do Departamento de Educação, Anatoly Valerievich. Ao sair do prédio, Lisa sentiu uma satisfação estranha. 30 anos antes, havia deixado aquele lugar como uma menina humilhada, vestindo um vestido remendado. Agora saía vitoriosa com um terno de 80 mil rublos. Mas o mais importante era que, pela primeira vez, tinha um plano. E esse plano estava apenas começando. Sábado, noite, outubro de 2023. Lisa estava diante do computador, fixando os olhos na página do Odnoklasniki. Uma foto da escola nos anos 1980, rostos conhecidos, envelhecidos em 3 décadas. Encontro dos formandos de 1993. Restaurante Kupechesky Dvorik. 14 de outubro, 19 horas. Todos estão convidados. Abaixo da publicação 20 confirmações. Quase todos estavam lá. Svetlana Krylova, agora Maslova, com colar de pérolas e queixo erguido. Igor Petrenko, o mesmo que puxava suas tranças na infância. Ana Voronova, que lhe emprestava as provas para colar, e Dmitry Belousov. Seu coração deu um salto. A foto dele era austera, médico de jaleco branco, rosto sério, têmporas grisalhas. No status lia-se, recém-retornado à cidade natal. O que te aflige, filha? Maria Petrovna espiou pela porta. Após o derrame, movia-se com dificuldade, mas a mente permanecia lúcida. O encontro dos formandos, mamãe. Não sei se devo ir. E por que hesitar? Maria sentou-se na beira da cama. Não tens do que te envergonhar. Pelo contrário, que vejam o que tu te tornaste. Mas por que revolver o passado? Para fechá-lo, respondeu a mãe simples. O passado não te solta enquanto não o libertas. Lisa ficou meia hora diante do armário, escolhendo a roupa. Nada de mais ostentoso, não queria parecer uma nova rica, mas também nada discreto demais. A era das cinzentinhas havia terminado. Optou por um vestido preto de comprimento médio, brincos de pérola, sapatos de salto moderado. Elegância sem alarde.
O táxi parou em frente ao Kupeczewski Dworik às 19 horas em ponto. Lisa saiu, ajustou o cabelo e dirigiu-se à entrada. O coração batia como nos tempos de escola, à espera de uma prova decisiva. No salão, cerca de 30 pessoas. Muitos reconheceu de imediato apesar dos anos, a careca de Petrenko, a silhueta arredondada de Voronova, as joias caríssimas de Svetlana. Os grupos se formavam, as conversas animadas giravam em torno de filhos, carreiras, conquistas. Lisa! Exclamou Anna Voronova. Ana foi a primeira a notá-la. Não pode ser. Você não mudou nada. Exagerou, mas de um jeito que agradou. Outros se aproximaram, sorriram, exclamaram. Elizaveta respondia às perguntas, abraçava, sentia os olhares avaliativos sobre si. Que coisa, a Rojesvenskaya pensavam. Svetlana se aproximou com uma taça de vinho, vestido caro, maquiagem impecável, mas nos olhos uma sombra de incerteza. Quase não a reconheci. Você mudou completamente. O tempo muda a todos, respondeu Elizaveta, serena. Claro, claro, Svetlana a examinou da cabeça aos pés. Dizem que você tem um negócio. Como é interessante. Eu, depois da faculdade, casei bem, tive filhos, cuidei da casa. Havia um tom de desdém na voz como se dissesse, eu sou mulher de verdade, você é só uma carreirista. Mas a segurança de antes já não estava lá. Maravilhoso, sorriu Elizaveta. Filhos são a maior riqueza. Lisa, uma voz baixa atrás dela a fez virar-se. Dmitri havia envelhecido. O rosto mais rígido, rugas de cansaço nos cantos dos olhos, mas o olhar permanecia o mesmo, atento, bondoso. Fitava-a como se aqueles 30 anos tivessem sido apenas um longo sonho. Dima, ela não resistiu, deu um passo à frente. Ele a abraçou com cuidado, como a um amigo que se reencontra depois de uma guerra. Não esperava te ver aqui, disse ele, afastando-se. Pensei que não viria. Eu mesma não soube até o último momento. O coração batia tão forte que ela teve medo de que todos ouvissem. E você? Vi na internet que voltou. Como está tudo? De vários jeitos, a tentativa de sorriso saiu melancólica. Te conto depois, se não se importar. Sentaram-se à mesa como antigamente, cada um ao lado de quem era amigo na escola. Elizaveta ficou entre Ana e Dmitri. Svetlana, do outro lado, lançava olhares calculados. Então, amigos? Igor Petrenko, o antigo líder de turma, levantou-se. Vamos contar o que cada um se tornou. Eu, por exemplo, trabalho na prefeitura, sou vice-prefeito de serviços urbanos. As apresentações seguiram em círculo. Alguns eram professores, outros médicos, funcionários públicos. Anna Voronova abrirá um salão de beleza. Svetlana, como dissera, era dona de casa, mas o marido ocupava um alto cargo na região. E você, Lisa? Igor virou-se para ela. Agência de turismo Zolotaya Milha, respondeu Elizaveta, simples. Viúva, criando um filho sozinha. Negócio próprio? Petrenko assentiu admirado. Parabéns. Não deve ter sido fácil começar. Não foi, concordou ela. Mas demos conta. Meu marido dirige uma grande empresa de construção, interrompeu Svetlana. Casa no centro, chalé no campo. Mas a voz já não soava tão firme. Algo na reação dos outros lhe dizia, os tempos mudaram, e agora se valoriza mais quem conquistou algo por si mesmo. Depois do segundo brinde, Elizaveta levantou-se. O salão ficou em silêncio. Quero propor um brinde diferente, começou a voz firme, sem tremor. Pelas lições que a escola nos deu, pelos professores. Gritou alguém. Não só pelos professores, continuou ela. Por todas as lições, inclusive aquelas que nos deram os colegas. Olhou para Svetlana, que baixou os olhos. Obrigada por me ensinarem a ser forte. Por me mostrarem que na vida só podemos contar conosco. Cada prova me tornou quem sou hoje. O salão emudeceu. Svetlana corou, desviou o olhar. Não guardo rancor de ninguém, acrescentou Elizaveta, suave. Éramos crianças. Todos merecemos uma segunda chance. Aplausos ecoaram. Anna Voronova enxugava lágrimas. Até Igor Petrenko parecia emocionado. Lisa, me perdoe, Svetlana levantou-se de repente. Eu era uma idiota. Cruel, tola. Tudo perdoado, sorriu Elizaveta. Somos adultos agora. A noite voou. Dançaram ao som das músicas dos anos 90, riram de histórias da escola, lembraram dos velhos tempos. Mas Elizaveta sentia o tempo todo o olhar de Dmitri. Vamos dançar? Pediu ele quando uma melodia lenta começou. Foram para a pista. Ele a segurou pela cintura com cuidado, como se temesse que ela desaparecesse. Giraram ao som de Beli e Rose, e o tempo pareceu retroceder. Lisa, sempre me lembrei de você, murmurou ele. Procurei na internet, perguntei a conhecidos em comum. Por quê? Ela sussurrou.
porque você foi a única coisa real na minha vida. Ficou em silêncio. Casara-se em Moscou, divorciara-se, fizera carreira em neurocirurgia, mas persevera. Sucesso sem amor era vazio. Eu tive um marido, disse Elizaveta. Um homem bom. Tivemos um filho, mas ele morreu há 3 anos. Sinto muito. Eu o amava de outro jeito, não como a você naquela época. Mas amava. Ergueu os olhos. E você, nunca esqueci. A música terminou, mas eles permaneceram abraçados. Temos uma chance de recomeçar? Perguntou Dmitri. Não sei, respondeu Elizaveta, sincera. Tenho um filho, trabalho, uma mãe idosa. Não sou mais aquela garota de 17 anos. E eu não sou mais aquele rapaz de 18. Talvez seja melhor assim? Ela não respondeu. Mas quando ele a acompanhou até o táxi, deu-lhe o número do celular. O círculo de matemática, anunciou Nikita ao entrar em casa, ainda com a mochila nas costas. Ele disse que lá eles resolvem problemas de Olimpíadas. Elizaveta sorriu e abraçou o filho. Que ótimo! Então você encontrou amigos? Respondeu Nikita entusiasmado. Sérgio, Lisa Petrova e Artem Kuzmin. Amanhã a gente vai almoçar juntos na cantina. Elizaveta ouvia seu filho tagarelar e sentia o coração leve. Tudo havia dado certo. O filho estava feliz, estudava em uma boa escola, tinha feito amizades. A justiça, afinal, tinha prevalecido. A campainha tocou. Na porta, Dmitri seguria um buquê de ásteres e uma sacola de confeitaria. Como está nosso ginásio? Perguntou, entrando no corredor. Tio Dima. Nikita saiu correndo da cozinha. Hoje eu resolvi um problema novo que ninguém conseguia. Me conta, pediu Dmitri, ouvindo com atenção a explicação do garoto. Fez algumas perguntas, elogiou sua inteligência. Em 2 meses ele se tornará um visitante frequente naquela casa. Aparecia 2 ou 3 vezes por semana, às vezes trazendo livros para Nikita, outras vezes remédios para Maria Petrovna. Não se impunha, mantinha certa distância, mas estava sempre pronto a ajudar. Maria Petrovna, como você está? Perguntava, sentando-se ao lado da cadeira da idosa. Pegava sua mão, verificava o pulso. A pressão não está alterada? Não, filho, está tudo bem, respondeu ela, sorrindo com gratidão. Obrigada pelo cuidado. Elizaveta observava aqueles gestos e compreendia. Dmitri não estava representando um papel. Ele havia se apegado sinceramente àquela família, cuidando de verdade. E Nikita o aceitava não como um substituto do pai, mas como um amigo mais velho, um mentor. Janeiro de 2024. Olha só, mamãe, disse Elizaveta, entregando os documentos a Maria Petrovna. O Fundo Igualdade de Oportunidades foi oficialmente registrado. Em 3 meses, ela e um grupo de pessoas com a mesma visão haviam criado uma organização sem fins lucrativos para ajudar crianças talentosas de famílias de baixa renda. Bolsas de estudo, pagamento de cursos extracurriculares, compra de livros, tudo aquilo que havia faltado a Elizaveta em sua própria juventude. Já são 12 crianças sendo beneficiadas, contou ela a Dmitri durante o jantar. Fechamos parceria com 3 escolas. No próximo ano, pretendemos abrir cursos gratuitos de preparação para Olimpíadas. Você é incrível, disse ele, olhando-a com admiração. Transformou sua dor em ajuda aos outros. E você? Perguntou ela. Como estão as coisas no hospital? Bem, respondeu Dmitri, após uma pausa. O diretor me ofereceu um cargo permanente para chefiar o departamento de cirurgia cardíaca. Ele ficou em silêncio por um instante, como se pesasse as palavras. Não sei. Depende de muitas coisas. Elizaveta não insistiu, mas entendeu o que ele não disse. Fevereiro de 2024. Um encontro inesperado. Ao sair do escritório, Elizaveta avistou uma figura familiar na parada de ônibus. Anatoly Valerievich Sidol, mas tão diferente, mais magro, com o rosto abatido, vestindo um casaco simples no lugar dos ternos caros de antes. Anatoly Valerievich, chamou ela, aproximando-se. Ele se virou, reconheceu-a e baixou os olhos. Elizaveta Nikolaevna, murmurou com a voz cansada. Não esperava encontrá-la aqui. Como você está? Perguntou ela. Dou aulas em uma escola rural. Só história como qualquer professor comum, respondeu, levantando o olhar. Sabe, isso acabou sendo muito mais honesto do que tudo o que eu fazia antes. E como é difícil. O salário é baixo, a distância é grande. Mas as crianças são boas, sinceras. Sidol fez uma pausa. Elizaveta Nikolaevna, eu queria pedir desculpas por aquela manhã, por tudo. Suas palavras já mudaram muitas coisas, interrompeu ela. Seu filho está na ginásio, recebendo uma educação de verdade, e você encontrou seu caminho em um trabalho honesto. Filho, surpreendeu-se Sidol. Eu não tenho filhos. Tem, disse Elizaveta, sorrindo.
São todas as crianças que você ensina. Anatoly Valerievich ficou em silêncio, comovido. Se um dia quiser voltar para uma escola na cidade, me procure. Tenho contatos no departamento de educação. Todos merecem uma segunda chance. O ônibus chegou. Sidol sentou-se junto à janela e acenou para ela. Em seus olhos havia gratidão. 8 de março de 2024. Uma noite em família. O aroma dos bolos da mãe e da primavera enchia a casa. À mesa, 4 pessoas. Elizaveta, Nikita, Maria Petrovna e Dmitri. Nikita exibia suas novas certificados, primeiros lugares nas Olimpíadas Municipais de Matemática e Física. Vovó, a senhora se orgulha de mim? Perguntou, abraçando Maria Petrovna. Muito, meu neto, respondeu a idosa emocionada. Seu avô também se orgulharia. E você, tio Dima? Se orgulha. Dmitri olhou sério para o garoto. Muito. Você é um campeão. Tio, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você ama a mamãe? Dmitri corou. Elizaveta quase engasgou com o chá. Maria Petrovna sorriu, divertida. Amo, respondeu ele, sincero. E ela ama você? Exclamou Nikita. Elizaveta abriu a boca, surpresa. Nikita, você acha que não percebemos como vocês se olham? O garoto deu de ombros. Os adultos pensam que a gente não entende nada. Dmitri levantou-se, aproximou-se de Elizaveta e segurou sua mão. Lisa, disse baixo. Não preparei discursos, não comprei um anel, mas quero estar com você para sempre. Quero cuidar de você, de Nikita, de Maria Petrovna. Quero que sejamos uma família. Você aceita se casar comigo? Elizaveta olhou para a mãe, que assentiu com um sorriso. Depois para o filho, que aguardava contendo a respiração. Por fim, fitou os olhos de Dmitri e viu neles a mesma sinceridade de 30 anos atrás. Sim, sussurrou.